fechar, falar que tá tudo ok. Está no ar Papo de Subúrbio, um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Ok, pode? Opa, beleza, olha só. Você que está assistindo a gente aqui, voltando com o Rio de Histórias, e hoje o Rio de Histórias para mim é extremamente especial, porque a gente vai falar com uma pessoa que eu tenho uma afinidade intelectual, tenho uma afinidade pessoal e que tem uma parceria sólida num projeto que a gente vai falar muito hoje, chamado Rio Memórias. Lívia, é um prazer estar com você aqui hoje, quero que você se apresente com mais calma pra gente começar a trocar, mas antes de tudo, vamos fazer um brinde com água mesmo, porque segunda-feira... Segunda-feira não pode. A cerveja foi deixada Foi em pesada. segundo plano agora, No fim de mas... semana. Poxa, Lívia, prazerzaço estar com você aqui. Prazerzaço estar com você aqui num mês que a gente tem que pensar na literatura como missão, né? Vou pegar aí o Nicolau Shevchenko, vou pegar e vou resgatar a importância da literatura como narrativa histórica fundamental. Um mês que a gente passou pelo Dia do Livro Infantil, um mês que a gente passou, né, pelo Dia do Livro, né, não nacional, mas internacional, e também um mês que a gente se despediu de um mineiro, Ziraldo, maravilhoso, e que, de certa forma, a gente pode criar um gancho para trocar com outro mineiro que permeia a tua pesquisa durante muito tempo, que é o Guimarães Rosa. Então a gente vai falar bastante. E, por acaso, o programa está indo agora ao ar em maio, que para mim, dia 13 de maio, é aniversário de Lima Barreto, que para mim é um dos maiores ícones da narrativa da história do subúrbio, né? Do que ele vê, do seu povo, da sua gente. Tô falando pra caramba antes da Lívia se apresentar, mas só pra dizer que a literatura vai estar entre um dos temas da nossa mesa hoje, Lívia. Prazer, querida. Prazer imenso, Rafael Valesca, estar aqui. Prazer e honra, na verdade, né? Bom. Honra E o Papo de Subúrbio, eu acho que também tem maior admiração pelo Papo de Subúrbio e pelo Rafael, que eu conheço. Agora, posso dizer bastante. Nossa parceria realmente começou no Rio Memórias, quando eu te convidei para fazer a galeria Rio Suburbano. E aí foi incrível, né? Que eu conhecia um pouco do subúrbio, mas tive a oportunidade de conhecer muito mais com seus textos, suas histórias, suas narrativas. Pô, Lívia, fico felizão, porque, cara, a gente trabalha, e eu acho que isso é uma coisa que talvez nos aproxime aqui, com a questão da necessidade de publicizar a história, né? A ideia de ter a história pública, que ela esteja acessível para que as pessoas que a gente chama de comuns ou que estão fora do meio acadêmico, né, possam acessar, conhecer, se identificar, é fundamental. E dentro disso a gente vai chegar num projeto que para mim que é revolucionário nesse aspecto, que é o Rio Memórias. Mas antes de falar dele, eu quero falar de você em especial, né? Eu quero conhecer melhor a Lívia, eu quero saber como a Lívia se transforma numa pesquisadora, numa empreendedora, como é que ela percebe que, né, a cidade do Rio de Janeiro é passível de análise, de divulgação, não só internamente, como externamente. Como é que você surge como uma pesquisadora? Vamos lá, Lívia, começar por esse papo. Menino, quando falam assim, manda um mini CV seu, eu fico preocupadíssima. Tá com tempo? Vamos nós. Então, eu fiz economia na PUC. Caraca. E aí trabalhei 30 anos no mundo corporativo. Trabalhei em várias empresas tipo Light, muito tempo no setor elétrico, era da área das finanças exatas. Caramba, Lívia. Nossa, mudou mesmo. Aí, o que aconteceu? Veio os 50 anos, crise dos 50. Olhei pra trás e falei, caramba, não quero mais isso pra mim, não. Vamos mudar. Chega do mundo corporativo. E aí, eu sempre tive uma paixão enorme na minha vida, que é a literatura. Sempre, assim, em casa, os meus pais liam muito. Eu lembro, assim, minha infância em frente a uma biblioteca. Pô, que bacana. Assim, muito, muito livro. E meu pai o dia inteiro com o livro na mão. Minha mãe, enfim, minhas irmãs. A gente é uma família que lê muito. E eu li Grande Sertão Veredas com uns 40 e poucos anos. E foi um livro que me arrebatou completamente. Eu fiquei já tinha, enfim, lido muitas coisas que eu tinha amado, mas quando eu li Grande Sertão, embora seja um livro bem difícil, eu fiquei completamente apaixonada pelo Guimarães Rosa. E aí o tempo passou, quando deu essa crise dos 50 anos, eu falei, não, vou largar tudo e vou fazer mestrado em literatura. E, claro, em Guimarães Rosa, e aí... Caraca, você saiu da economia para um mestrado em literatura. Meu Deus! Mexeu com as Aí eu cheguei com um projeto na PUC para entrar no mestrado e eu queria comparar o Guimarães Rosa com outro autor super difícil, que eu também sou apaixonada,
muito difícil, que é o James Joyce, que é o Caraca, Ulisses. sim. Aí eu cheguei com um projeto na PUC que era assim, comparar a questão do tempo, né? Que você tem que ser específica, que é comparar a questão do tempo em Ulisses e Grande Sertão Veredas. Bom, ninguém queria me aceitar. Todo mundo falando, essa maluca aí tá louca. Eu pegava. Enfim, acabei entrando com o meu projeto, entrei lá, mas ninguém quis me aceitar como orientador, tive que mudar o meu projeto. Vamos ser menos ambiciosos, vamos dar um recortinho aqui. E aí, ainda bem, né? Que aí tive uma super orientadora, Rosana, que foi maravilhosa comigo. E emendei o mestrado com o doutorado. E no doutorado eu fiz uma pesquisa sobre a vida do Guimarães Rosa. Como que a obra dele e a vida dele se dialogavam. E como que isso era fascinante. Porque o Guimarães Rosa é uma pessoa fascinante, muito pouco conhecido. Para vocês terem uma ideia, o Rosa não tem nenhuma biografia. Sério? Não existe uma biografia do Guimarães Rosa. Então, esse é o meu projeto de vida, um dia eu vou escrever. Cara, eu nunca pensei nisso. Não tem. Teve uma biografia dele, feita por um sujeito chamado Alor Barbosa, e as filhas dele entraram com uma ação contra o Alaor e conseguiram, que foi antes dessa lei, né, da biografia, que você não precisa pedir autorização, era necessário pedir autorização para a família, enfim. E elas ganharam na justiça em primeira instância, ele teve que retirar a biografia das livrarias. Depois ele acabou ganhando, mas ele nunca mais quis publicar. Voltar e publicar. Então, ele tem uma vida misteriosa, isso dá um papo para outro, sem ser de subúrbio. Mas, enfim, ele tem muitas questões interessantes, mas o mais legal, né, não é a fofoca da vida dele em si, é como que a vida dele e a obra conversam, e é muito incrível isso. E aí, acabou que essa parte da minha pesquisa virou uma peça, um monólogo, encenado pelo Giuseppe Oristânio, até a gente vai para Ouro Preto, enfim. Não, nós vamos falar bastante dessa peça. Mas eu quero aproveitar e pegar um gancho aí, porque por curiosidade mesmo. Eu acho realmente Grande Sertão Veredas uma obra visceral para se pensar o Brasil. Isso. Ainda mais se você entende o contexto em que o Guimarães está escrevendo, no modernismo ali entre a década de 30 e 40, onde um projeto de nação estava em xeque, se perguntando que Brasil é esse, que país é esse. E eu acho impressionante a capacidade de alguém erudito, né, com uma capacidade intelectual favorecida pela sua formação, médico, mas que olha para o sertão e olha para os personagens humildes, né, e consegue transpor, de certa forma, o sentimento existencialista para as pessoas comuns, inclusive expressando isso no neologismo, nas formas de dialogar, né, para além da norma culta que ele, de certa forma, foi inserido. Isso, para mim, me desafia muito. Mas acho que me desafia mais é a narrativa dele, que muitas vezes ela é muito descritivista, você consegue se inserir naquele cenário que ele está pintando. Mas eu acho que ele não fazia uma literatura para ser popular. Não. E mesmo assim se tornou, de certa forma, né? Exatamente. Ele sabia que ele escrevia assim, de uma forma difícil, mas o que é revolucionário na literatura do Rosa é que justamente ele pega... ele põe na voz de um jagunço, que é o Reobaldo, né, questões filosóficas. Isso é inovador. Por exemplo, diferente do Graciliano, né, que a fala dos personagens do Graciliano é uma fala simples. Embora sejam vidas secas, maravilhoso, sou apaixonada e tudo. Mas o revolucionário do Rosa é isso. O jagunço, Reobaldo... Ele, digamos assim, ele é mais inteligente porque ele tá falando naquele monólogo para um senhor que é letrado e que vai visitá-lo, né? Só que ele é muito, em tese, você percebe que ele é como se fosse muito mais preparado do que o próprio senhor que está ali. E ele escolhe, né? Eu acho também muito bonito... quando em determinado momento lá que ele está no meio da luta, quando ele vira o chefe dos jagunços no meio do Grande Sertão Veredas, quando ele toma o lugar lá do chefe, ele escolhe para acompanhá-lo um cego e uma criança. Então, isso eu acho que é muito bonito dele. E como você falou, ele fala de uma modernidade, né,
E ele é muito também, além de falar dessa modernidade do Brasil, o que é ser moderno, um país moderno, e todas as mazelas que isso traz, ele fala muito num outro livro, no Corpo de Baile, sobre a questão da natureza, é muito forte também. Os rios secando, ele traz isso. Tem um conto no Primeiras Histórias, que o menino começa indo a Brasília, e no último conto ele volta de Brasília. Também, que é muito impressionante, ele descrevendo, tem cenas descrevendo assim, a destruição da natureza, que às vezes a gente não se dá conta, porque você não liga o rosa com esse tipo de narrativa, mas se você presta atenção, tem a morte de um peru, tem os passarinhos que ele vê e depois não vê mais. Então, ele traz uma questão muito atual do meio ambiente, né? Imagina, ele escreveu Grande Sertão de 56, depois Primeiras Histórias de 60. Então, assim, ele é um sujeito muito revolucionário. Né? E visionário também. E questões filosóficas complexas que estão ali tratadas, né? Você falou dos contos, eu lembro das três margens, né? A percepção do que é... Não, e falando com cuidado, né? Porque tinha que falar com cuidado, né? Porque era Brasília. E também lembro... E ele era amigo do Juscelino Kubitschek. Ele almoçava com o Juscelino. Também... Ele não percebeu. Não. Nessa lógica, né, da humanidade, a questão, né, quem é o diabo, onde, bem ou mal, o próprio homem como elemento da maldade. Não, isso é fora de série. Enfim, mas foi isso que te atraiu na literatura do Guimarães, não? Totalmente a narrativa em si. Assim, eu fiquei tomada e tem... Enfim, aí eu li... todos os livros, mas é bom que o rosa é fácil falar isso. São 5, então assim... Entendi. Tipo Machado, se alguém te disser que leu tudo, você fala assim... Li todo. O rosa não é tão difícil, que são só 5 em vida e 2 depois que ele morreu, né? Você publicou a tua tese? Não. Publiquei. Tem vontade? Tem, um dia chego lá. Opa! Mas não, tô perguntando porque um autor que não tem uma biografia, trabalhos são sempre bem-vindos. Aí eu fiquei logo... pensando sobre isso. Eu vou escrever. É porque eu queria escrever na primeira pessoa como é a peça. Na verdade, a peça é em primeira pessoa. É como se fosse ele narrando a morte dele. E, claro que inspirado em Brás Cubas, do grande Machado, né? Ó, eu não vou entrar ainda na peça, porque eu quero fazer uma pergunta fundamental. Onde chegar a peça? Tem esse gancho. Mas eu quero saber o seguinte... Terminado, você sai do campo da economia, termina o mestrado, termina o doutorado, e aí quando você tá com a tese na mão, você faz o quê? Então, o que aconteceu? E agora? Nesse meio do caminho, no meio do meu doutorado, Minas sempre me atravessa, né? Embora eu seja baiana, de nascimento, carioca de coração e opção. Minas está sempre ali na minha porta. Aí eu fui a Belo Horizonte... quando eu estava acabando o doutorado, e conheci o Memorial de Minas, não sei se vocês já ouviram falar, que fica em Belo Horizonte. E é um museu de experiência sobre a história do estado, né? Não é só da cidade, é a história de Minas, do estado de Minas. E fiquei muito impressionada, porque você entra e sai de lá assim, caramba, acho que eu entendi um pouquinho mais a alma mineira, né? E, lógico, por causa da ligação do Rosa e tudo. E foi ao Gordisburgo, fiz toda... Voltou à expedição dos primeiros modernistas lá em Minas Gerais, da Tarsila, para querer conhecer o verdadeiro Brasil. Brasil profundo. E aí, eu voltei pensando que aqui no Rio, embora a gente tenha, assim, 2 museus super importantes, que é o Museu Histórico da Cidade, que fica no Parque da Gávea. Sim. Só que o Museu Histórico da Cidade, ele é um museu de objetos, né? Um museu de acervo. Acervo material. Material. E tem o MAR, que é maravilhoso, o Museu de Arte do Rio, só que não necessariamente, embora seja muito focado no Rio, e é um museu incrível, que tem muita... Sou fã do MAR, não é dedicado à história da cidade. Então, eu pensei assim, quem sabe a gente não podia fazer um museu de experiência no Rio. Mas é claro que você fazer um museu físico, e naquela época todos os museus estavam passando por uma situação muito complicada. Imagina, o Museu da Manhã não tinha dinheiro, o MAR não tinha dinheiro, eu ia fazer outro. Falei, não tem condição. Enquanto essa situação, né? E quando aproximadamente, quando ele Isso foi uns 6, 7 anos atrás.
foi bem aquela época que o Rio estava Sérgio Cabral acabando, o próprio município. 2018? Foi no ano do incêndio? 2017, por aí. 17, foi ano do Incêndio incêndio do Museu Nacional, é setembro de 2018. Foi, exatamente. Um Caramba. pouquinho antes. E aí, o que a gente pensou? A gente pensou, então vamos fazer o conteúdo do museu e disponibilizar de forma virtual. Porque a gente vai, um dia, se rolar, ter um espaço físico, mas não rolar. Hoje em dia, inclusive, depois da pandemia, né? Tudo virou virtual, o mundo virtual dominou. Chegou e aí a gente começou o Rio Memórias assim. E por acaso, né, esses acasos da vida, a Heloísa Starling, que é que fez a pesquisa toda do Memorial de Minas, é muito amiga da minha irmã. Caramba. E aí eu falei, Maísa, eu preciso falar com a minha irmã historiadora, né? Eu falei, Maísa, eu preciso falar com a Heloísa Starling. Vamos fazer isso lá no Rio, um memorial de Minas no Rio. E aí a gente, um dia a Heloísa veio para o Rio, a gente tomou um vinho, ela é a mulher do vinho. Gente, vinho é tudo, né? Ela é a mulher do vinho, a gente bebeu uma garrafa de vinho branco. E aí ela falou, vamos embora. E aí a gente começou, eu, ela e o professor Antônio Edmilson Rodrigues, da PUC. Que é da UERJ também. E da UERJ, exatamente. Referência em Rio de Janeiro, fundamental. Exatamente. Aí a gente começou a pensar como seria o conceito do Rio Memórias, né? Falei demais, né? Não sei. Não. Posso continuar? Tá lindo. Tá maravilhoso. Então, aí a gente começou a pensar assim, não pode ser uma coisa, ordem cronológica, uma coisa assim, trivial. Sim. Né? A gente precisa contar a história de uma forma diferente. E aí, bom, 2 feras, imagina. Eu, na minha humildade, literatura, não sou historiadora, nem... Tive a ideia. Eu só tive a ideia, estava tentando viabilizar e, assim, minha experiência corporativa ajuda nessas horas de assim, fazer um planejamento estratégico, captação, essa parte aí eu sabia. E aí, a gente começou a pensar e os dois sugeriram que a gente usasse, né? Não querendo falar difícil, assim, mas só porque é um conceito de constelação, que é do Walter Benjamin. Sim. Que é uma coisa muito bacana, que, no fundo, é o seguinte, você constrói a sua narrativa olhando as estrelas no céu, né? Elas não têm uma ordem. Né? A gente tem as constelações, né? Que, enfim, são as linhas que você faz, mas com a sua imaginação, olhando para o céu, você faz a sua narrativa. Então, foi um pouco por aí. A gente construiu esse conceito de galerias, que seriam, assim, para a pessoa navegar, o visitante navegar, e ele construiu a própria narrativa. A gente não dá nada pronto para ele, né? Assim, não tem até uma linha do tempo no site, mas ela fica lá mais escondidinha. Ó, já que a gente está falando de onde isso está organizado, vou pedir pro Léo quebrar esse galho pra gente, Léo. Consegue colocar o site para mim aí do Rio Memórias? Porque, até pegando nesse gancho, e olha que eu não esqueci a peça, não. A gente vai voltar pra peça. Lipe. Por que eu falei Léo? Desculpe, Lipe. É Lipe. Eu falei Léo porque... E olha que a gente tá bebendo água, tá? Mas vamos lá, olha aí. Aqui no cantinho, gente, a gente já vai falar disso, sobre as exposições do Rio Memória. Essa exposição, você que está vendo em casa aqui, sobre 60 anos do golpe, 64, essa exposição não está mais acontecendo, tá? Pode até fechar lá aqui para mim, Lipe aqui do lado, mas é importante que a gente vai falar dela já já. Mas aí tá o formato de apresentação, né, do museu virtual, que tá lindo, desse evento. né, Pô, gente? muito. Quem é que é responsável por essa parte de arte, Lívia? Por essa parte visual do... A gente tem uma diretora de comunicação que chama Mary Paranaguá. Não sei se você já conheceu a Mary, acho que é conhecido Fica dali atrás, ó. É ela que faz a coordenação. E esse site que a gente fez agora há pouco tempo, a gente renovou o site, foi a Mary Paz que fez o site. Tá lindo, né? O design do site. Ficou muito bacana. Pô, então, pegando novamente o gancho do que você estava falando, não há necessidade, obrigatoriamente, de ser um museu que parta da perspectiva do fato cronologicamente organizado. Né? A ideia é que a nossa vida é composta por atravessamentos, como os nossos aqui, né? E aqui a gente tem uma série de possibilidades narrativas se construindo. Se você puder, Lipe, entra ali para mim onde está galerias. Para mim, lá em cima, isso. Só para dar um entendimento melhor para quem ainda não conhece, que está em casa e que não visitou. Ó, você que está em casa, que não visitou, o Rio Memórias ainda está perdendo, tá?
Você tem que perceber, ó, que aqui, ó, a gente tem textos e curadorias do Rafael Freitas da Silva, do Rio Antes do Rio, olha lá. A gente tem aqui, ó, curadoria do Luiz Rufino, do Luiz Antônio Simas, da Mônica Lima, porra, falando sobre o Rio Atlântico, olha só. Até um tal de Rafael Matoso tem uma curadoria aí, cara. Então Volta lá pro Rafael Matoso. Olha lá. Cadê o Rafael Matoso? Olha, Mário Brum, pô, grande pesquisador, referência na história da favela no Rio de Janeiro. Olha lá, Fred, o nosso Frederico Coelho também, pessoa fundamental, já que a gente está falando de literatura, né? De entendimento de arte sobre a cidade do Rio de Janeiro, de modo geral. Dá uma passada aí para ver o que a galera pode ver. Olha lá. Vamos ver, ó. Rio Operário, olha lá, ó, do professor Edmilson, tá vendo? Pô, Rio dos Estudantes, que não saiu a curadoria, mas quem faz... São os Não, vai lá, Lívia, vai lá. Pode dar um spoiler, eu ia falar, mas a bola tá contigo, vai lá. É que a Rio dos Estudantes é a galeria que eu mais gosto, gente. Depois da do Rafael. Não, mas é porque... Esse cara aí. Não, é porque a Rio dos Estudantes ela é o resultado das oficinas que a gente faz nas escolas públicas do Rio. E aí eles produzem trabalhos, né? A oficina, são 4 encontros. O primeiro a gente leva uma apresentação de slam para chegando. Chegar com o pé na porta logo. É do slam que tá falando do slam mesmo, né? Sim. Meu filho é muito engraçado, né? Ele estuda no Pedro II, aí ele veio uma vez e falou, eu sou do slam. Do Islã, sou muçulmana agora. Por quê? Porque todo mundo associava o muçulmano a Islã. Islã com Ina. Aí ele falou, aí ele tava falando sobre isso. Eu falei assim, cara, o Pedro ele veio pra quebrar todos os paradigmas, né? Porque, tipo assim, se você é contra, eu vou ser pra te mostrar que aquilo... Só pra deixar claro que Pedro é o filho dessa figura aqui, tá? Que é mais figura que ela. A gente vai falar do Pedro já também. Ele é muito... O meu também é Pedro, também. O meu mais velho é Pedro. Agora, vamos falar sobre isso. Aqui, mas ela tá falando do slam musical, tá? Musical. Isso, só pra dar... Que é a poesia falada. E aí já chega com poesia na veia. Poesia na veia e os meninos se identificam, né? E não sou... a gente tem... É ótimo pra eles. Oficinas jovens, não sou eu que vou lá, não, gente, viu? Eles, só a galera jovem, tipo 20, 30 anos, que eles se identificam na hora. E aí são 4 encontros e no último encontro eles apresentam um trabalho sobre o território onde eles moram ou estudam. Uhum. Às vezes a gente faz sobre o território da escola, às vezes depende da turma. Território onde a escola está inserida. Vocês fazem mais... Qual só a escola... Não, pública? Escolas Pública e públicas. ensino médio. A gente faz Maré, Tem várias ali, ó. Cordovil, Clica de novo pra mim, se quiser. Lipe, por favor, no Rio dos Estudantes. Só clica pra mim que você vai ver a quantidade de escolas Blocks. que... A gente já foi muita em escola. 30 escolas. Olha lá, vai descendo só um pouquinho pra mim, olha lá. Adolfo Bloch, ela... Depois a gente Cidade tem Alta, Grajaú, Providência. tudo que é canto. Providência. Freire, Penha, Faetec, Ipanema, Soares Tijuca, Pereira, enfim. Tijuca, Faetec, Ipanema, lá Prado Júnior, Tijuca. Caramba, Aqui, ó, Costa colégio que eu Barra. dava aula, colégio João Borges de Moraes. Borges de Saí do Moraes. João Borges porque eu fui para mais perto de casa, mas, pô, saudoso João Borges, gosto muito de lá. Maravilhoso, a gente. Enfim, Ana Teixeira Ribeira, lá. a gente gosta de São dar Cristóvão, Dutra, Marechal, Carmela. Madureira. A gente Pô. gosta de ir para todos os cantos do Falta a Rio. ilha. Entra. Não, a gente está na ilha, que não subiram os trabalhos aqui. Qual foi daí? Calma que eu vou lembrar o nome da escola daqui a um pouco. Enquanto a Lívia tá lembrando, entra aí pra mim em uma aí específica. Entra no João Borges, que eu dei aula, tá lá embaixo. Aqui, ó, professor João Borges, Maré. Maré aqui. Tá aqui, isso. Olha aqui, maneiro, olha lá. Maré na pandemia, que era o contexto que a gente tava pegando. Dá uma clicada aí pra mim na Maré na pandemia. Olha lá. Aí Todo o resultado desse Aí, processo. por exemplo, aqui você vai ouvir a entrevista que os Sim. meninos gravaram e os textos, fotos, tem tudo aí. O Colégio João Borges de Moraes na Maré, fica na Teixeira Ribeira principal, do lado do posto de saúde. Então teve uma parceria muito forte durante a pandemia para que tivesse uma conscientização com relação ao próprio cuidado, necessidade. E quando a gente está falando de espaços populares, de favela, trabalhar com essa questão do autocuidado, né, é fundamental, porque envolve uma rede de solidariedade, de ajuda mútua, né, de possibilidade de resistência a essa exclusão que a nossa sociedade impõe. Então, muito bacana esse trabalho do Rio Memórias e vale a pena todo mundo entrar e curtir. A gente pensa muito, né,
a gente em casa, né? Que a gente teve a oportunidade de ficar em casa, mas e eles, né? Exatamente. Não, isso aí. E é fica em uma casa. um do lado do outro, né? Eu fico em casa, mas o que Aí, pode como é ficar que- em casa e tal, grudado Volta aqui, na ó. página, Então, deixa E como é que primeira trabalha página e pra gente. estuda? Um trabalha, o favor. outro estuda dentro de uma casa, né? Em geral, isso, e geralmente não são tem muito muita espaço, gente. muita gente. Mas o que é mais bonito desse trabalho, que a gente vê, assim, quando a gente chega, a gente pergunta, mas primeiro a gente tem, assim, a gente põe um mapa do lugar e pede para eles colarem post-it com os lugares importantes do território. Identificar, Aí autorreferenciar. eles falam assim, justamente. aqui não tem nada não, tia. Aqui tem nada não, só tem violência, não sei o quê. Aí a gente vai, aí quando eles vêm, o mapa tá cheio de lugar legal, sabe? Ok. Porque, assim, é porque a gente tem aquela ideia, lugar legal é museu. Não. Lugar legal é a birosca do seu Antônio, que tá lá há 50 anos e que sabe contar a história do fulano de tal que chegou, do ciclano, a igreja que virou, não sei. E o mais engraçado do contexto, assim, da favela é que você tem... Quando eles são amigos, né? Você tem o que é o bandido, né? Aí você tem o cara que é amigo dele, que é da igreja. Aí você tem o trabalhador. Naquele contexto todo da favela, você nunca vai parar pra pensar, É super né? rico, é super, assim... E a experiência, né, de vida, imagina... Se a gente for ver na nossa bolha, né, a gente só conhece gente da nossa bolha mesmo, né? E se você começa a pensar fora da bolha, eu falei, caramba, gente, porque aí você tem um amigo que é desde criança, eles são amigos desde criança, continuam amigos, aí um vai ser polícia, o outro vai ser bandido. Isso é riquíssimo, né? Para falar como é que é a relação deles. E legal é que, assim, no final, eles se dão conta do valor do território onde eles moram. Isso é tudo, gente. Eu descobri o baile da Disney como? Meus alunos, eu não conhecia o baile da Disney. Tá vendo? Vocês conheceram já o baile da Não, Disney? não sei o que é baile da Gente, Disney. o baile da Disney. O que é baile da Disney? É aqui na Maré. É um baile que tem um show tipo da Disney. Tem o castelo, tem fogos, tem tirolesa. E eu falei, gente, no livro assim, gente, é Disney, gente. O Pateta, o Mickey, muito mais bonito. Só não tem noção do baile da Disney. E eles me Tá vendo? apresentaram. É isso aí, a gente descobre muita coisa. E aí, por isso que a gente criou a galeria para trazer essas histórias. Então, assim, hierarquicamente falando, né? O texto do Rafael tem o mesmo peso do que o do estudante. Claro. Estão ali no mesmo, assim, da mesma forma, né? Tão importante quanto. Porque a Sim. gente acha que... E essa coisa que vocês fazem muito bem, que é trazer à tona essas histórias pouco conhecidas, né? Isso é que é o mais legal e mais importante. Porque a grande história, né? E aí, quem construiu de verdade essa cidade? Né? Verdade. Quem botou a mão Quem na são? massa para construir essa cidade? Quem Não foi Dom João continua- VI. E quem continua, né? Exatamente, até E hoje. quem continua até hoje, né? E uma coisa que eu vou te perguntar, obviamente, que para mim é muito rica da galeria, é a pluralidade de temas, de focos, de olhares que vocês dão. Isso foi algo que foi surgindo ao longo do processo, quando vocês pensaram em ter um museu virtual. Vocês pensam assim, não, nós vamos começar por onde? Porque hoje a gente tem, né, de literatura, a Conflito, religiosidade, a conflito, aos sons, Subúrbio, Maré, subúrbio, tem uma galeria da Maré. E como é que foram surgindo essas galerias e como elas foram se retroalimentando? A gente começou com o Rio Desaparecido e Rio de Sons, que a gente achou assim, que eram os mais importantes, né? Porque o Rio Desaparecido é uma coisa que é importante a gente falar, né? Qual o rio... Aliás, que ele desaparece todo dia, né? Esse Rio de Janeiro. E inclui também pessoas que tiveram suas vidas... O Rio Desaparecido, suas vidas interrompidas de alguma forma violenta, né? Amarildo, Maria de Franco, enfim. Nossa. E aí, a gente tem esse grupo que está com a gente desde o começo, que é a Heloísa, o Fred e o Edmilson Rodrigues. E eles, tipo um conselho curador, né? E aí a gente se reúne e fala, e agora? Quais são as próximas? O que vai entrar? O que vai entrar? E aí a gente discute, cada um dá as ideias, depois que a gente fecha o tema, eles indicam possíveis curadores, né?
como eu te falei, eu não sou historiadora, então eles conhecem, eu tenho os meus... Essa galera desse conselho curador aí que me ajuda a indicar as pessoas também que entendem daquele tema, tipo a Mônica Lima, né? Sim. Quem mais entende dessa questão da diáspora africana, aí eles... Procurar referências naquela área. Referências naquele tema. Aí a gente vai... Atualmente são quantas galerias? São 22 galerias e 3 exposições. Caraca, começou com 3 galerias, agora são 22 galerias. E vamos falar dessas 3 exposições? O que você acha? Vamos, muito bom. Até porque a gente está num ano em que vocês estão com 2, estavam 2 rolando aí. Uma ainda está acontecendo, a da Light. A da Light ainda está lá. Então. E a do Golpe, né, que foi super importante. A da Light é fruto de uma parceria com a Light, porque a Light tem um acervo iconográfico maravilhoso. Assim, o Augusto Malta foi funcionário da Light. Verdade. E então a Light, só que esse acervo não estava disponibilizado para o público, ficava lá, né? Quem quisesse lá até visitar poderia agendar uma hora. E mas, mesmo assim tinha fotos que a gente não tinha acesso. Era meio complicado. Tinha. Daí a gente fez esse projeto só que são 100 mil imagens e muitas em negativo de acetato, aquele negativo de antigamente que a gente tinha em casa, né? E aí é mais difícil. E tem também um acervo incrível de negativos de vidro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é lindo, muito bonito, um negativo de vidro, que é do início do século XX lá. É muito legal. Então o Joaquim Marçal, que é o curador, ele fez uma curadoria dessas imagens. Aí ele escolheu, né, das mais fáceis, ele não viu os negativos de acetato, ele só viu as cópias de foto e os negativos de vidro, mas eram mais de, 20 mil imagens, e ele escolheu 1000 imagens para a gente digitalizar e catalogar, e estão acessíveis no nosso portal, chama Acervo Light. Altíssima qualidade, de graça. O que você quiser lá, baixar, não precisa nem pedir autorização. Baixa, usa, por favor. Tem que E ele fez, com base nessas imagens, ele fez um recorte de 300 imagens, aí fez duas exposições, uma chamada Rio, Suas Ruas, Sua Gente, e Rio, Cidade de Luz. E aí a gente fez uma exposição física com um recortezinho que está lá no Centro Cultural da Light, até hoje, vai ficar até junho. E, fundamental esse ano, falar sobre o golpe de 64. Quem trouxe essa ideia foi a própria Louise Starling, né? Ela está escrevendo um livro, chama Máquina do Golpe, pela Companhia das Letras, e ela falou: Lívia, eu estou fazendo essa pesquisa, vamos fazer uma galeria sobre o golpe. Eu amei, falei, claro. Agora. E aí a gente inaugurou dia 13 de março, que foi o dia do Comício da Central, né? Que foi uma data emblemática, assim, até como acirramento da tensão que já estava no ar, né, naquela época. E aí foi muito legal que a gente conseguiu uma parceria com a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Eles estavam fazendo um evento para celebrar o Comício da Central. E aí a gente levou uma exposição física também, que estava lá até sexta-feira. E talvez a gente consiga também um outro espaço no Museu Histórico da cidade. A gente isso tá que eu ia te negociando. perguntar. Pô, se a acervo saiu de lá, mas ele tem que esse ano circular. A gente tem que ir para outros lugares, né? A gente está negociando com o Museu Histórico, acho que vai rolar. Até porque essas histórias assim, você não encontra museu que conte de verdade a história, né? E foi muito bacana, até porque assim, a gente recebeu muitas escolas, 10 escolas. Pô, bacana, bastante, bem significativo. Vários alunos. E isso é muito louco, eles não conhecem essa história. Não sabem que teve golpe. Não, claro que não. Não sabem o que é um golpe. Porque não tem um museu pra mostrar. Não tem um museu que passa. Foi isso que aconteceu. Tipo assim, a sensação, né? Eu acho que falta hoje, pelo menos no Rio de Janeiro, eu sinto falta de de ter a sensação do que passou. Um museu sensitivo mesmo. Para ele entrar... de experiência. De experiência. Porque acho que ele vai entender um pouco mais. É igual quando você fala da escravidão, né? E aí você não tem um museu de verdade que mostra. Quando você vai nos restaurantes, às vezes, você olha assim, tem uma peça de escravo como se fosse
para enfeitar. E aquilo dali nunca poderia estar enfeite em lugar nenhum. Um tema que a gente podia se debruçar, porque tem muitas questões. A primeira grande questão é que, assim, a gente não tem uma cultura de valorização museal, a gente não tem uma desconexão que, na minha concepção, é inconcebível entre a educação e os equipamentos de preservação da memória coletiva e outros equipamentos públicos, inclusive. E a gente ainda tem muito pouca verba destinada não só à manutenção de acervo, porque é uma coisa extremamente cara, preservação, restauração, mas divulgação. Acho que é bobeira, né? Porque acho que tá passando, não é fome, mas não. A gente não pode esquecer que a gente teve o Museu do Índio fechado, né, durante anos, o Museu do Trem, o Museu do IFAM, Engenho de Dentro Fundamental, fechado há muitos anos. E não pode esquecer que a gente tem o Museu Nacional que, né, infelizmente, 90, sei lá, 70% do acervo dele, que é um acervo que você não tem como restaurar, né, foi perdido. Então a gente está falando de uma realidade complexa e é uma realidade que envolve, inclusive, um projeto de educação bancária que foi estimulado pela própria ditadura militar que a gente está falando aqui. A gente não pode esquecer que a gente vivencia 60 anos do golpe, rememora esse ano, né, que deixou durante mais de 2 décadas a população alijada, de fato, assim, né? Não estou dizendo que não tivesse resistência, não tivesse luta, tanto tempo que esse ano, ao mesmo tempo que são 60 anos do golpe, esse mesmo mês agora, a gente também rememora 40 anos da campanha pelas diretas já, né? Do comício da Candelária, das pessoas, o movimento artístico indo para a rua, pedindo a volta da democracia. Então, a gente tem que lembrar que isso é uma força de 2 lados, evidentemente. Mas a gente não pode esquecer que a nossa Constituição Cidadã é de 88 e, na prática, ela ainda não se efetivou como deveria. Né? A gente pode lembrar que a gente está falando, né, como a gente falou, tem falado sempre aqui, da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história, né, da África, africana. Só que até hoje, quais são as verbas, os estímulos, a capacitação que a gente dá para os professores da rede pública? E como vai ser feito, né? Porque eles botam a lei e vai fazer, mas como? Então, eu só estou trazendo essa polêmica porque senão a gente acha também que o problema são os equipamentos museais. Não, a gente tem... Mas também as instruções, né? É igual o novo ensino médio, os itinerários. Aí, como é que são os itinerários? Alguém disse como é que era? Então, cada um faz como quer. E uma outra coisa que entra dentro desse debate talvez por isso um papel tão significativo do Rio Memórias, não há uma disputa entre museus. Pelo contrário, uma possibilidade de potencializar o alcance, né? Inclusive divulgando. O Rio Memórias faz o Walking Tour, organiza atividades que vão até esses outros equipamentos museais. Então é importante que a gente traga isso também, né, Lívia? Exatamente. E queria dar um exemplo que a Heloísa Starling, de novo, que ela foi no Roda Viva e ela falou fizeram uma pergunta para ela que eu adorei. Um entrevistador perguntou para ela assim: Heloísa, eu estava numa padaria e aí um menino estava falando sobre golpe numa mesa. Aí um menino do lado perguntou assim para mim: mas por que é importante eu saber sobre esse golpe? Por que eu tenho que me importar com esse assunto? E aí ela respondeu: porque as pessoas têm que saber que durante 21 anos, aqueles 21 anos, você não escolhia a música que você queria ouvir. As músicas eram censuradas. Você não via o filme que você queria ver. Os filmes eram censurados. Você não tinha liberdade de falar o que você queria. Né? O jornal era censurado. Então, assim, é importante para que isso não se repita. Infelizmente, é meio batido, mas... Mas é verdade. Para não se repetir, é uma frase batida, mas, assim, a gente tem que ter isso muito presente e os jovens têm que entender, né? Tem que entender, imagina quem sou eu, mas, assim... para eles conhecerem o passado. Sem passado não tem futuro. Eu não consigo planejar o futuro se eu não souber como eu cheguei até aqui. E, por exemplo, eu acho que é importante a gente falar também no Rio aqui, a violência policial, por exemplo, que acontece, é muito fruto da época da ditadura. Sim. A gente tem, né, essas barbáries que a polícia comete, né, até semana passada. Enfim, toda semana, infelizmente, a gente tem casos, né? E assim, o direito à vida, o direito a julgar. Não tem pena de morte no Brasil, gente. Então, assim, e se tivesse, que eu sou contra, absolutamente, teria um julgamento. A polícia entra lá e mata e não pergunta pra ninguém, vai lá, entendeu? Então, assim, isso vem muito dos porões da ditadura,
dessa cultura de violência. Então, acho que é muito importante. Coisa de... É. Porque a polícia militar já não era nem para ser militar, porque ninguém aqui está contra a população, né? A polícia militar, a princípio militar é para você combater o inimigo, né? Então, se ela está aqui na nossa sociedade para tomar conta, meio que organizar, não está aqui. A gente não é inimigo dela. Né? Tá aqui para organizar. Então, já não deveria ter polícia militar por causa disso. Não há. Eu concordo que grande parte dos problemas dessas instituições que a gente tem, primeiro, o caráter de classe que elas representam. Né? A gente não pode esquecer que a nossa república vai completar só 125 anos, é uma república extremamente recente, historicamente falando, e é uma república que foi criada sob o signo de um golpe. Isso que eu ia falar, de um golpe. Né? Primeiro golpe. Então, assim, a gente está falando de ditadura, a gente tem pelo menos 3 claros momentos de ditadura, de cerceamento de participação democrática ao longo da nossa história republicana. A gente tem, né, o que a gente chama de República da Espada, desde o governo Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889, até o fim do governo Floriano Peixoto, as pessoas não tinham direito de participação política, a gente tinha censura. A gente tem, né, o Estado Novo de 1937 a 1945, uma ditadura, né, com apoio militar do Vargas. E a gente tem mais 25 anos, se a gente for lembrar até a volta das eleições diretas, de fato, em 89, né, de ditadura. Então, se a gente for pensar, ao longo de 125 anos de história republicana, que é muito pouco, a gente só tem 97 anos tirando os períodos de golpe, de participação eleitoral. E mesmo assim com restrição. Muita restrição. Né? A gente tinha restrições aos analfabetos até 88, às mulheres até a década de 30 e efetivamente até a Constituição de 46. Né? Então, é importante que a gente fale, eu concordo perfeitamente com o que a Lívia trouxe, com o que a Heloísa fala, é importante que a gente tenha noção de que a nossa democracia é fruto de um debate, fruto de lutas que tem que se estabelecer a todo momento. Todo Por isso, dia. rememorar é a necessidade de entender a importância e o significado dessas lutas para que a gente tenha um mínimo do que a gente acha que é democracia, com todos os problemas que ela se apresenta ainda hoje. Até porque para você construir, você demora um tempão, né? É uma luta diária a democracia. E se alguém tiver alguma dúvida, olha para 8 de janeiro do ano passado, que vai entender como as nossas instituições ainda estão assim, né, frágeis em relação a possibilidades de golpes que não podem acontecer. Então, é muito fundamental, e eu acho que essa exposição ela cumpre um papel singular nesse ano, por isso que eu acho que ela tem que rodar, ela não pode parar. Né? Porque é até bizarro, né? Você fazer uma manifestação para você não ter o direito de não se manifestar mais, né? É bizarro, né? Porque você faz uma manifestação para voltar à ditadura. É muito Então surreal. é bizarro, porque você está se manifestando pelo direito de não se manifestar. Como assim? Não conhecer, É realmente. não conhecer, porque não estudou. Se tivesse estudado, não estaria na rua, estaria não sei aonde pedindo para não se manifestar. E eu acho que essa questão do 8 de janeiro é muito importante também a gente trazer, porque a gente estava refletindo um pouco sobre isso. Todo mundo fala, mas independente de qualquer coisa, porque na Argentina e no Chile é completamente diferente, Sim. porque eles não teve anistia, Sim. eles foram julgados e isso é muito presente na sociedade chilena e na sociedade argentina, essa questão da ditadura, né? Então, mas eu falo, aí as pessoas falam assim, mas o Milei ganhou lá. Então, não adiantou sim. Primeiro que o Milei é um civil. E segundo, tudo bem, é uma opção que fizeram por uma direita radical, enfim. Mas duvido que um general argentino se atrevesse a pensar em dar um golpe na Argentina. Não. O Milei ganhou pelo voto. Infelizmente, mas é importante não que se fale que, e mesmo após o resultado eleitoral, o movimento sindical está atuando, na própria Argentina, a oposição já clamou greve geral, a própria movimento das Mães de Maio, que é ícone da luta por direitos, né, justiça pelos filhos da ditadura que foram, né, mortos, torturados. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva. E aqui a gente passou por uma comissão da verdade que, de fato, não se aprofundou como deveria, né? Aqui a gente teve... Aqui a gente conseguiu, né, cara? Porque a comissão da verdade ainda conseguiu, porque... Mas você vê que até hoje, infelizmente, o nosso presidente teve uma decisão que eu lamento de não lembrar o golpe. E eu acho que assim, essa coisa de sempre apaziguar com os militares é uma questão muito, né, como você falou, lembrou bem, em 89 foi um golpe, 37 junto com o Getúlio, né, até
30 também os militares estavam ali Sim, com o tenentismo, ele. né? E aí, enfim, é como se os militares, né, uma Veio de outro palavra que extraterrestre. a gente tem muita discussão sobre, mas o Zé Murilo de Carvalho fala que é a tutela militar sobre o Estado brasileiro. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas eu concordo, pô, tem uma música pra mim que ela é tema de aula. Eu levo ela pra sala de aula, que é o Tribunal de Rua, do Yuca, né? Que é do Rapa, onde ele fala claramente, né? Falando de uma blitz. Era só mais uma dura, resquício de ditadura, mostrando a mentalidade quem ainda se sente autoridade nesse tribunal de rua. Tribunal da Inquisição. Exatamente. A gente é julgado, né? Como se a força militar, o monopólio da força, estivesse acima de qualquer garantia constitucional, Exatamente. qualquer... Ainda tem. Aham. Você vê A que gente- em São Paulo, né? Invadiram a casa da mulher, coitada. Não, era só um mandato. mandado errado, né? Não, Tava mas... na casa errada, mas eles entraram como? Enforcaram a mulher, acordaram as crianças. O que Aí acontece... depois, não, desculpa. Tava só errado. Não foi Estado o de número. Direito... O número. Pra quem é fulano? Não sei. o Estado de Direito é... E aí você se vê, eu falo, gente, a gente tem que ir pra legalidade, porque um dia você pode precisar dela. Mas, cara, tudo isso começa por uma coisa que nos une aqui, evidentemente. A necessidade de conhecer para poder se identificar e se posicionar com a nossa história. Né? E a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um momento, por mais que tenha sido barrado em âmbito federal e esteja sendo reavaliado, a gente está passando por uma reforma do ensino médio que torna desobrigatório um ensino de história, por exemplo. Estou trazendo uma das áreas de conhecimento que não passa a ser mais obrigatória. Então, a gente está falando de um campo de disputa fundamental. E eu acho que nesse campo de disputa fundamental, o Rio Memórias tem um perfil político, né? Evidentemente não político partidário, mas a gente político se pedagógico, posiciona, né? extremamente importante, né? E vocês conseguiram uma repercussão muito bacana, midiaticamente falando, com a exposição, né? Tiveram várias matérias falando sobre ela. Várias matérias na Band, foi bem bacana. Eu acho que, assim, é muito importante e a gente faz questão de contar essa história de uma forma, né, não... assim, acadêmica no sentido de dificuldade, Mas de né? maneira que as pessoas entendam e se sintam ali parte da história. Exatamente. Acho que é por aí. E dentro dessa perspectiva, outros produtos, vamos chamar assim de produtos ou serviços, surgem dentro do Rio Memórias. Um deles, o podcast. Que é, para mim, uma linguagem importantíssima, que a gente tem vivenciado, a gente está até aqui falando através dela. Tinha uma resistência inicial a ela, talvez por uma ortodoxia que defendia a ideia de que ler ou que um debate, né, frontal pudesse favorecer mais esse entendimento. Mas percebo que no mundo virtual que a gente vive, sobretudo depois de uma pandemia, é um veículo fundamental de informação, de conscientização, de troca. Como é que vocês têm percebido, né, o alcance do podcast? Como é que vocês têm percebido o interesse das pessoas, né, e a procura por essa nossa história? É muito grande, né? A gente não tem a audiência que o Papo de Subúrbio tem, mas, assim, o que acontece, que a gente sente com o podcast, as pessoas são apaixonadas, é muito engraçado. Aí ficam pedindo outra temporada, só que um podcast narrativo, ele é bem caro, né? Porque você tem toda uma infraestrutura de roteirização, trilha sonora, a gente faz uma trilha especial, pesquisa, né? Então, a gente só tem capacidade de fazer uma temporada por ano. E aí, mas as pessoas ficam pedindo, quando vai acontecer? Porque é trabalhoso, né? Os bastidores, né? E a gente sempre escolhe uma galeria, né, que inspira o podcast. Então, a próxima vai ser o Rio Atlântico, da Mônica Lima. E aí, a gente escolhe os temas, aí faz um aprofundamento da pesquisa, escolhe os episódios, aí faz um aprofundamento da pesquisa. E aí, o Rodrigo Alves e o Thales fazem o roteiro, e a Gabriela Montoni, que é a nossa pesquisadora também, ela é a narradora maravilhosa. A voz do podcast. A voz do Rio Memória. E é engraçado, porque ela é paulista, e ela tem sotaque de paulista. Aí as pessoas falam assim, mas por que uma paulista faz um... Então, vou explicar. Vamos lá, se explique. Olhe para essa câmera e fale toda a verdade, Lívia. Por quê? Você, como uma boa carioca... como uma boa baiana... Que escolheu ser carioca por opção. Não, foi o seguinte, eu tenho uma amiga que é famosa, a Branca Viana, né, de podcast, ela é minha amiga. E aí, quando eu ouvi Praia dos Ossos, maravilhoso podcast dela,
Eu falei, eu preciso fazer uma pra Ossos do Rio Memória, né? Com as minhas loucuras aqui. Ligo pra Branca, eu falo, Branca, eu quero fazer um podcast do Rio Memória. Aí ela me deu várias dicas, foi super bacana comigo. Aí ela falou assim, mas você que tem que narrar. Eu falei, Branca, nem pensar. Não pode ser um narrador profissional. Tem que ser alguém que esteja dentro do projeto e que conheça o projeto. Não vai contratar um locutor. Aí eu pensei com meus botões. Falei, nem pensar que eu não vou narrar nada. Eu pensei, Gabriela Montoni. Ela é maravilhosa só que ela é paulista. E o que é engraçado, né? Que tem uma baiana, tem uma paulista. Só como a gente ama o Rio, como Tem o Rio é bom. mineiros também. Tem mineiro, tem tem tudo. Rio Nem Memória, é o jeito do Rio. É, o Rio Rio, Memória é esse isso encontro aí. diaspórico, esse encontro nacional. Mas Aí a Gabi topou. A Gabi tem uma voz maravilhosa e... enfim, tem um acho que ela time também, é. que fala muito bacana, assim. E aí a gente foi, e aí deu super certo, porque ela tem muito talentosa, além do talento como pesquisadora, ela tem talento como narradora. E foi durante a pandemia, coitada, ela gravava às vezes dentro do armário, pra não ter... Era uma coisa meio louca, que não tinha estúdio. E o marido dela, ele entende de som, tinha um equipamento, então, mas aí às vezes fazia barulho no vizinho, aí ela se enfiava dentro do armário. Foi uma loucura, assim, que ela conta. Até porque todo mundo estava em casa, né? Todo mundo em casa. Mas é isso, a gente ama o podcast. Acho que o podcast, o que eu queria falar é que a pessoa fica 30, 40 minutos com você naquela viagem. E realmente ela entra ali naquele mundo, né? Sim. Então, é muito legal, porque no site a pessoa, você não sabe, fica 2 minutos, 3 minutos, lê uma coisa aqui, uma coisa ali. Não, o podcast, você uma Só história. vai acompanhar aquela... tá dentro da história. Cara, eu só ouvindo você falar, eu lembrei de quando eu estava gravando para Roquete Pinto, o quadro Rio de História, durante a pandemia, e em casa. E aí eu tentei começar a gravar dentro do banheiro. Só que qual é o problema? Se alguém dá descarga no outro banheiro, aí não dá. que é o banheiro, tipo, atrás, Que é a mesma coluna. aí veio o barulho da água. Ai, meu Deus do céu, no meio da gravação só uma descarga. Aí, não, então vamos gravar no quarto, fecha tudo. Aí o cachorro late. Ai, meu Deus do céu. Aí. Não, era isso dramático. Poxa, bacana. Por isso que ela foi parar no armário. Reduzindo. Pim, na hora, o dia inteiro. Não, mas... E além de exposição, além de visita, eu tô falando visita ao colégio, para resumir né, toda essa interação que vocês têm, além de novas galerias, falei exposição também, além do podcast, coisa, né? do Rio Memórias tem mais coisa ainda. A gente leva os alunos para, como você falou, né, para visitar a cidade. Então, assim, Não também, só alunos, né? Também tem isso. público em geral. Também. Mas é que vai mais aluno, por isso que eu me lembro mais dos alunos. E é muito legal também, agora a gente está levando os alunos no mar para visitar aquela exposição do funk. Sim. É um sucesso total, muito bacana. Aí depois a gente não faz só a visita, a gente volta na escola mais 2 vezes para refletir sobre o que a gente viu. O que é importante, né? O que eles viram, como é que eles... Né, como é que a vida deles se conecta com aquilo que eles viram. E aí eles produzem trabalhos, né? Um ano passado, a gente levou os alunos para verem uma exposição que tinha no MAN de fotografia, muito bacana. E aí eles escolhiam uma foto da exposição e faziam uma foto autoral, com base inspiradas naquela foto. E a gente ia para as escolas e fazia exposição. Botava a foto original do fotógrafo do lado da foto do aluno. Que legal. E era tão legal que, às vezes, a gente não sabia. Se a gente não botasse a legenda, a gente não sabia qual era a foto do fotógrafo, qual era a foto do aluno. Mas, vem cá, são vocês que escolhem os colégios ou os colégios que vão até vocês? Como é que funciona isso? Então, a gente meio que... A gente oferece, né? E aí vai muito no boca a boca. Agora a gente está se estruturando mais para poder fazer inscrição via site, porque a gente não está dando conta. Seria legal que as direções tivessem acesso, inclusive, aproveitando que você está aqui, se você já tivesse até uma dica, olha, você do colégio, diretora do colégio que está interessada, escreva para a gente, para que a gente possa... Né, organizar, selecionar. Mas é só mandar um e-mail no riomemorias@riomemorias.com.br que a gente responde. Tá. Quem tiver interesse... Meu colégio sempre interessado. Mendes de Moraes aqui na ilha. É o Mendes de Moraes que a gente foi. A gente foi, o Fabiano
dar aula lá no pré-vestibular. E aí ele levou a gente lá. Esses semestres estão lá também. A gente está lá à noite. Ah, vai pro aula de manhã. A gente está lá à noite. Que, em geral, a gente fica 8º e 9º do fundamental. Na verdade, 9º do fundamental e ensino médio. E EJA e PEJA. EJA. Ainda tem um detalhe que você não divulgou, mas que eu acho que é um braço do Rio Memórias que vai, aos poucos, crescer, e eu gostaria muito que crescesse, que é o lado dos cursos. O Rio Memórias já promoveu ao longo da sua história alguns cursos bem bacanas, né? Rafael, a gente quer voltar com os cursos. Vamos nos estruturar. Eu acho que a gente precisa mesmo fazer o curso... porque as pessoas têm o maior interesse, né? Vamos voltar, promessa aqui entre nós. Poxa. E como é que eram esses cursos? Olha, já teve sobre gastronomia, né, Lívia? Já teve... A gente foi lá para Prainha. Largo da Prainha. Largo da Prainha, com o professor Antônio Edmilson Rodrigues. Com o Rafael Vidal. Pô, foi bem bacana, né? né? Léo, faz mais um favor pra mim. Volta de novo lá na galeria, no Rio Memórias, no site. Só porque eu quero mostrar uma coisa pra galera, quando você puder. Eu quero mostrar que essa equipe é grande pra caramba. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho pra gente, Lívia, quem somos, ali do lado do Rômulo. Quem é que constrói hoje em dia, quem é que se articula e como as pessoas... Que é uma equipe grande no Rio Memórias, né? E uma galera com pequeno, mas capacidade grande, técnica incrível. Vai só descendo pra mim. É. Pra gente ver quem é. Olha só... Já começa aí por esse matriarcado aí, ó. Olha aí, tem uma coisa boa, que tem quase só mulher. Desce só mais um pouquinho pra pegar o nome da galera que tá embaixo, ó, da Fabíola. Isso, tá ótimo. A gente tem quase só mulher aí nessa parte, depois os homens vão entrando. Então estamos aí na diretoria, isso aí Essas são a cabeça financeiro, né? Na cabeça verdade, do Rio Memórias tá aí. Junto misturado, né? Eu, Maria Amélia e Mary começamos, né? Somos as diretoras, mas essa turma aí de baixo, a Fabiola, a Ana e a Joana, trabalham com a gente do mesmo jeito. Então vai descendo pra gente. Vai descendo, que aí tem a equipe das oficinas. Olha aí, ó. Aí tem os curadores, que é muita gente bacana. Vai descendo mais, olha aí, a curadoria vai descendo mais. Dá uma paradinha, ali antes dessa última foto aqui, isso, aí. Então a gente tem gente, enfim, a Andréia é do cinema, o professor historiador, Danilo historiador, o Fred... Literatura e história e arte. História da arte. O Fred, inclusive, ele foi meu orientador no doutorado. Caraca, olha aí. E agora a gente vai lançar, spoiler, a gente vai lançar um livro de 5 anos do Rio Memórias. Opa, peraí, calma aí. Olha pra essa câmera aqui, dá logo spoiler aqui, ó. Quando é que sai isso? Setembro? Tá tudo já caminhando, então. O Fred, eu lembrei porque ele que é o curador do livro. Pô, que bacana. Não sabia, dessa eu não sabia, olha aí. Mas não é um livro de mesa, não. É um livro pra escola. A gente vai fazer, se Deus quiser, 2.000 exemplares. É pouco, né? Mas a gente não tem tanto dinheiro. Pra distribuir pras escolas. É um livro pra ser lido, manipulado. Não é livro de mesa, não é... Que bacana. Pô, Lívia, que bacana. Estamos animada. E por isso que eu lembrei que o Fred que é o curador. Aí tem Heloísa, o Joaquim, que fez as galerias da Light. Pô, Joaquim fez a galeria da Light, pegando um gancho bom pra caramba, porque a Light é uma companhia, né, capital canadense e inglês, chega no Rio de Janeiro em 1905. Então, ano que vem, a gente está completando 120 anos da chegada da Light and Power Company no Rio de Janeiro, né, da eletrificação, transporte, sistema de gás, uma série de serviços, telefonia. Né? Eles tinham tudo. Gás, telefonia, bonde, energia elétrica, eram donos de tudo. Poxa, vai descendo aí, ó. Aí vem uma turma de peso. Famosíssimo Simas, Rufino, Mário Brum Favelas. Luiz Antônio Simas, grande Rufino que faz com ele. Olha só, rapaz, essa turma aí. Isso aí não precisa falar não, não cita. E eu, super Rafael Matoso. Pô, então... E desce mais aí que eu quero mostrar mais gente. Tem mais gente aí, desce aí. Aí tem olha aí. Pesquisadores, quer dizer, na verdade, o Davi e a Gabi são fixos. Dá só uma paradinha aí pra gente. Isso. Eles são fixos, mas sempre que a gente vai fazer uma galeria, outras pessoas entram para ajudar a pesquisa. Eles são, assim, digamos, nossos pesquisadores sênior. Não, e que entendem, né? Porque é muito difícil a linguagem, padronizar. Sim. Então, aí os outros pesquisadores mandam para eles revisam e sobem com conteúdo fazem no pesquisa site, de arte, imagem, Instagram, maravilhoso. E aí, nas oficinas e passeios? Aí temos essa turma linda, que o William é o coordenador das oficinas. O William
sujeito genial, absolutamente. Olha que história linda também. O William, quando a gente lançou o Rio Memórias em 2019, tem uma empresa que nos ajuda, que é a Baluarte Cultura. Aí no lançamento eu falei, gente, eu queria fazer uma coisa diferente, trazer algum artista. Aí eu falei, talvez alguma coisa de slam, bem carioca, uma coisa assim. Aí a Paula, que trabalha na Baluarte, falou, eu conheço uma pessoa bem legal, o William. Então o William fez uma performance no primeiro dia do Rio Memórias. Já chegou se apresentando assim de cara. Não, aí a gente se separou. Ele era poeta, nunca mais falei com o William. Quando eu precisei de um coordenador, o William apareceu no meu Instagram. Aí eu fui ver o que ele estava fazendo. Ele estava dando aula e ele tinha uma pesquisa. Ele estava fazendo doutorado em pedagogia, tinha uma pesquisa sobre com os parenteral, de como é que era como que a relação com os pais, com a escola, impactava o desempenho dos alunos, enfim, super bacana. Aí eu entrei em contato com ele e aí ele trabalha com a gente, ele organiza as oficinas, e o Jorge Maia, que está mais aqui embaixo, ele é o coordenador dos passeios. Ah, tá. E aí toda essa galera aí é toda jovem, tem 30 anos no máximo. Ó. E muito feras, assim, no que fazem. Tem um carisma incrível. O 4O... 4O, Maui... São... Eu gostei do 4O. 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 Porque ele usa óculos, aí tá sem óculos. Vou falar com ele que não tá combinando com o... Mas os dois são... O William, Maui e 4O são poetas de slam. Então, o que a gente faz? No primeiro encontro, eles... Quando não são eles que estão fazendo as oficinas, a gente chama um outro poeta. Então, também é uma forma de dar visibilidade ao slam, né? Que eu sou muito apaixonada pelo slam. Também não sabia que era slam. Foi todo mundo da equipe? Tem mais gente ainda? Acho que foi todo mundo, né? Foi todo mundo. Desce mais um pouco. Acho que acabou. Não, acabou. Agora foi. Mas aí, por exemplo, o podcast não tá aí. Tá. Tem uma outra equipe, que é o Rodrigo Alves, que ele tem uma empresa que coordena... ele tem, que trabalham com ele 6 pessoas. E assim, cada coisa que a gente faz também a gente acessa, por exemplo, quando faz exposição física, a gente tem pessoas que fazem a exposição física, a expografia, montam, enfim. É uma equipe grande. Lívia, eu vou aproveitar para te perguntar agora sobre... Voltando ao Guimarães Rosa, no meio dessa corrida, como se você não trabalhasse pouco... Você vai e escreve uma peça para o teatro, um texto seu adaptado para o teatro. Agora, eu acho que assim, a gente apresentou aqui o que a Lívia faz, dá para ver que não é pouca coisa, né? Produzindo em todas essas etapas, captando, executando. E aí, de repente, você fala assim, é pouco, eu vou aqui aproveitar para estrear no teatro também. Foi assim? Não, foi assim. É porque esse texto eu tinha escrito durante o doutorado. Mas ele estava lá guardadinho. E aí, por acaso, eu tenho um primo que é diretor de teatro, o Ernesto Piccolo. E aí, um dia ele falou assim, tô aqui procurando um texto, não sei o que. Eu falei, pô, tem um texto aqui que é um monólogo, vou te mandar. Aí ele amou o texto e, por um outro acaso, o Giuseppe Aristânio estava fazendo, acho que, 40 anos de carreira. Caramba. E tinha mandado pro Neco 2 textos, que ele queria fazer um monólogo. E o Neco não tinha gostado de nenhum dos 2 textos. Deles. Aí ele falou, peraí, Giuseppe, eu tenho um texto aqui pra você. E aí ele mandou o meu texto pro Giuseppe e o Giuseppe amou o texto também. Aí tudo começou assim, foi por acaso, Rafael. Conspirou, hein? As coisas conspiraram. Conspiraram. E aí o Giuseppe é muito maravilhoso, vestiu assim o Guimarães Rosa, até fisicamente ele parece com o Guimarães Rosa, tem um olho claro. E foi muito legal, que aí foi essas coisas da vida, né? Por exemplo, aí o Neco chamou uma pessoa para fazer a trilha sonora, o Rodrigo Pena. Aí eu falei, bom, vamos lá conversar sobre o Rodrigo Guimarães Rosa. Aí eu sentei no sofá, falei assim, Rodrigo, o que você conhece do Rosa? Você já leu Grande Sertão?
Bom, simplesmente o pai dele fez o filme, foi diretor do Caraca. filme Grande Sertão Veredas. Caraca. Tinha cartas do Rosa. Caraca. Eu falei, então tá bom, não Nossa, precisa falar nada. Não. Eu acho que te credencia bem, eu acho que... Sem ninguém saber. Caraca. Aí eu falei, cara, ele tá lá conspirando, né? Eu falo que eu converso com ele, que eu sou tão íntima dele, do Guimarães Rosa. Aí ele me fala assim. E como é que foi ver, assim, teu texto se materializando ali na frente? É muito doido, né? É. Assim, muito doido. Mas é muito legal. Eu amei, fiquei muito feliz com o Giuseppe. E a gente conseguiu até fazer uma apresentação na Academia Brasileira de Letras. Sim, pô. E foi emocionante, porque a peça se passa justamente nos anos finais da vida do Rosa e que ele cisma que ele quer, ele tem essa desejo máximo de entrar para a Academia Brasileira de Letras. Isso eu encontrei na minha pesquisa, né, que eu ia durante o doutorado todo mês para São Paulo, que o arquivo dele está lá na Instituto de Estudos Brasileiros, na USP. Aí eu ia todo mês e ficava 5 dias pesquisando, lendo. Aí me deparei com uma série de cartas do desejo dele de ser membro da Academia Brasileira de Letras e tudo que ele fez para chegar lá. Falei, cara, que doido, né? Ele era já famoso, já. Por que ele cismou com... E aí o que me trouxe mais curiosidade é que ele tinha um pressentimento que ele ia morrer quando ele tomasse posse na Academia Brasileira de Letras. Então ele foi eleito em 63 e só tomou posse em 67. Ele adiou a posse dele durante 4 anos. E aí, quando não dava mais, ele tomou posse e morreu 3 dias depois. Caramba. Então, assim, o que ele pressentiu, de fato, aconteceu. E essa história me fascinou. Eu falei, caramba. E aí, eu falei, vou ter que escrever alguma coisa sobre isso. Era uma, tipo, essas matérias de doutorado, você tem que escrever um texto. Eu escrevi um texto que foi, na verdade, uma disciplina. Um texto assim que... Não, aí... escrevi. Não, mas aí eu falei, então eu vou escrever como esse texto? Aí eu falei, vou escrever em primeira pessoa. Porque eu li tanta carta dele. Aquela linguagem. E eu li tantas vezes os livros dele, que aquilo foi entrando na minha cabeça. Aí eu falei, cara, acho que baixou o Guimarães Rosa em mim. Acabou com o Guimarães Rosa aqui, vamos lá. Acho que foi ele. Acho que foi ele que baixou. Aí foi, eu escrevi, deu no que deu. Não, pô, que Deu maravilha. na peça. Cara, é impressionante, porque quando eu vi que o argumento que foi publicado, que vocês iam para a BL, e a própria história, quando eu soube, me lembrou muito, e aí eu comecei falando dele exatamente por isso, do próprio Lima Barreto, que não foi aceito na academia, 3 vezes recusado, inclusive, né? Mas eu lembro, de certa forma, do Triste Fim do Policarpo Quaresma, que é um livro dividido em 3 grandes partes, que uma dessas partes é o encontro com Minas, com o interior do Brasil, com o estado natural, com a produção, com a terra, e ele dizendo que essa uva era o grande mal do Brasil, porque sem essa uva o Brasil ia para frente. E, de certa forma, é óbvio que não quero fazer um anacronismo temporal, né, para conectar esses 2 autores, mas, de certa forma, um autor negro, né, tem perfis totalmente diferentes. Mas o que eu queria deixar claro é que, na minha perspectiva, se aproximam a partir de um reconhecimento de uma elite intelectual que era carioca, que estava no Rio de Janeiro, por o Rio de Janeiro ser a capital federal exatamente. E tal. Né? Passava pela casa que Machado de Assis fundou, passava Pra isso, por esse símbolo. Tem que história, tem que saber lá atrás o que Exatamente. aconteceu. Né? Então, eu acho muito interessante que se passe na BL. E também acho muito interessante que a BL se abra para autores que não necessariamente foram contemplados, né, com o título da imortalidade. Então, e o Lima Barreto, já no centenário do Lima Barreto, fizeram isso. Então, acho muito saudável que hoje em dia a BL tenha cada vez mais essa perspectiva também. Abrindo as portas. Exatamente. Para o Krenak, né? Exato. Para mulheres, para outras. Ainda bem, né? Recentemente, Que bom. Que é um processo bem recente, se a gente for pensar na própria história da ABL. Bem recente. E que bom, porque realmente era ali um clube muito fechado, né? Clubinho. Era um clubinho. Clubinho, né, predominantemente de uma elite branca e masculina, né? Assim, até os anos 80, 90, principalmente.
Mas Foi a Raquel de Queiroz, a Foi, primeira não. foi. Raquel de Queiroz. E fica aqui, obviamente, uma constatação, não em termos de crítica, mas em termos de pensar a própria necessidade de reestruturação e de democratização da nossa sociedade. Sim. E nessa direção, eu vou entrar num tema que também nos contempla. Né? Estamos numa mesa com pais de... Não posso chamar o Pedro de criança, porque o Pedro já está grande. 34, Mas Pessoas, pais de pessoas PCDs, né? Então, assim, nós vivenciamos ainda... Isso que a gente está falando de um Brasil onde praticamente 10% da população, né, é incluída, né, como pessoas portadoras de deficiência que precisam, né, evidentemente, se a gente está falando em democracia, serem incluídas, precisam, né... De verdade na sociedade, né? E a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, sobretudo até mesmo no campo da educação, que é o campo basal para que essa integração possa acontecer, né? O Miguel, meu filho, a gente tem muita dificuldade de ter acesso ao PEI, um plano estratégico, né, individualizado, para que ele possa ter o melhor acompanhamento. A gente tem dificuldade de mediação em alguns lugares, né? E queria saber como é que foi a tua experiência com o Pedro também, como é que foi essa jornada de luta, de certa forma, por direitos que a gente tem que estabelecer. Antes, deixa eu te perguntar, mas o Miguel tem um mediador na escola? Como que é? Atualmente sim, Tem. mas... Depois de muita luta? Sim, Então. sim. O meu, Valesca? o meu tem mediadora, mas só que é ela. Né? Tem que ser ela. Então Entendi. não pode ser mais outra. Eu tenho até medo de ficar assim, pelo amor de Deus, a Cláudia tem que ver pra sempre. Porque ele só aceita ela. Quando o de vocês tem... O seu tem 15? O meu tem 15. E Miguel tem o 9. Miguel tem 9. Eu tenho outro também de 12. 13, aliás, vai fazer 14 agora. Mas esse não precisa de mediação. Nossos filhos são autistas. Autistas. O Pedro tem síndrome de Down, então ele nasceu há 34 anos atrás, né? Imagina, né? Como é que era, né? Então, era assim, era bem o comecinho dessa questão da inclusão, né? Tava começando a falar em inclusão e eu tive muita sorte, porque eu fui parar numa escola, que era o Carolina Patrícia, uma escola particular. Para você ter uma ideia como ele foi acolhido, né? Teve um ano que eu achei que o Pedro, eu queria que ele repetisse de ano, que eu achava que ele não tinha maturidade para passar de ano. E ele estava com uma série de dificuldades. Eu falei, gente, o que tem repetir um aninho, né? Não tem nada demais ele repetir um aninho. Ele estava ali já... Aí eu fui na escola, eu falei, olha, eu acho que o Pedro devia repetir de ano, eu acho que ele não está acompanhando, acho que ele não tem maturidade suficiente. A escola virou para mim e falou assim, Lívia, se alguém falhou aqui, fomos nós. Caramba. Não foi o Pedro. Então, a gente não vai deixar. Mas isso, gente, é uma exceção da exceção. Claro. Eu fui privilegiada. Então, assim, não tirem Mas você já chegou lá com alguma indicação de que era uma escola que tinha essa perspectiva inclusiva? Eles estavam começando o processo de inclusão. Tá. E aí, como se estivesse abrindo espaço para o Pedro. Mas eram pouquíssimos alunos. Foi um momento assim, mas isso foi, assim, a exceção da exceção. O que eu vejo, e as minhas amigas e todas as pessoas que eu acompanhei, são lutas inglórias. Inglórias não, que são gloriosas, mas assim, lutas difíceis, muito complicadas, porque... Eu também, antes de parar no Carolina, bati em 3 escolas que me disseram a gente não tem capacidade de lidar com seu filho, né? Então, assim, é muito duro, né? Muito complicado ouvir isso, até porque, assim, então vamos junto, né? E vamos aí, tentar, né? vamos pelo menos tentar alguma coisa junto. E é muito complicado a questão da mediação no autismo, por exemplo. Eu conheço várias pessoas que têm filhos em escolas públicas que simplesmente não conseguem mediação, que tem que parar de trabalhar. Imagina, como que faz, né? A pessoa tem que parar de trabalhar para ir todo dia para a escola com o filho. É uma questão muito séria, que aí tem que judicializar. E tem que ter alguém junto. Tem que ter. Gente, embora... claro que a inclusão é maravilhoso, mas não pode simplesmente... Eu tenho 2 diferentes, né? Eles são autistas, mas tem outros aspectos. Os 2 são. Só que o mais novo, ele é no nível... Suporte baixo. Suporte baixo, né? Ele não precisa de tanto suporte quanto o outro. E até foi difícil detectar nele, que a gente detectou agora nele, né?
Mas assim, ele já apresentava sinais que depois que você vai cuidando de um, vai esquecendo do outro, É, né? lógico. Porque o outro vai conseguindo e você vai prestando atenção nesse. E a sensação sempre é que você está errando, né? A sensação que eu tenho com o João é que eu tô sempre errando com ele, e onde é que eu vou acertar, e pra onde é que eu vou, qual o caminho. Ah, tá tudo errado, fiz tudo errado, eu devia ter voltado, eu devia ter feito coisas diferentes, que é essa a nossa sensação, né? Quando a gente tem crianças especiais. E o Pedro, eu comecei a reparar, o Pedro falou assim, caraca, ele anda, então ele se reorganizando cerebralmente. Como é que ele se reorganiza? Ele fica andando, entrando nos quartos, na sala, entrando e saindo. Aí depois ele se organiza. Eu comecei a dizer, aí na escola eu passo a entender. Que às vezes tem uma criança lá perto, tá precisando se organizar, ela quer andar. Eu falei, quer ir no banheiro? Vai no banheiro, dá uma volta. Quando você se sentir melhor, você volta para a sala e volta mais concentrado. Claro. Porque eles têm essa parte da reorganização cerebral. Que a pessoa tem mania de querer que todo mundo seja igual. A Ninguém gente é igual. vive numa sociedade que pensa e que impõe uma normatização Né? cultural, normal, comportamental. Então, eu me lembrei de uma história que foi muito engraçado. Eu fui participar de um seminário, aí me inscrevi na ficha e me ligou uma pessoa para confirmar a inscrição e dados sobre a minha pessoa. Aí ela perguntou várias coisas, ela perguntou assim, a senhora tem alguma deficiência? É claro que ela queria dizer, eu entendi, mas eu não resisti. Eu falei assim, muitas. Não sei por onde a senhora quer começar. Por onde a senhora quer começar? Assim, tipo, eu sou... Então, assim, todos nós temos milhões de deficiências. E a gente tem que... Né, assim, o meu filho é uma escola eterna. Né? Todo dia eu aprendo com ele. Ele tem uma força de vontade. Você vê, ele fala espanhol, inglês e francês, que ele adora línguas. Fala, lógico, assim, não fala fluente, mas ele entende e ele se vira. Se ele vem alguém aqui falando espanhol, ele vai se virar. Pô, bacana. Então, assim, ele tem uma força de vontade, ele é ator, ele se formou na Estácio, em produção audiovisual. Ele está fazendo uma peça. Legal. No Fashion Mall agora está em cartaz. Tá em cartaz? Aos Vamos sábados. divulgar aí. Qual é a peça do Pedro? Fala Chama aí. Aos sábados. Aos sábados. Sábado e domingo no Teatro Fashion Mall. Ele tá lá. Qual é o horário? 8 horas. 8 horas da noite. E ele é ator, fez tablado a vida inteira, já fez mais de 20 peças. Caramba, que bacana. Foi protagonista. No dia ele fez uma peça que ele era protagonista. No dia da estreia, eu tava tão nervosa. Muito mais nervosa que ele. Eu nem lembro de quem tava lá. Ele tava calmíssimo. Mãe, calma. Eu falei, então tá bom, meu filho. Então, assim, ele supera todos Pô, que bacana. assim, expectativas. E eu acho assim, a gente tem que acreditar nos nossos filhos. Porque o normal, eu sempre falo, gente, eu tenho até um amigo meu que falou, não, mas eu não aceito ser autista. Eu falei, cara, não é você aceitar, você é autista. Eu sou Valesca, que tem outro, eu tenho déficit de atenção. Eu tenho que aprender a conviver com isso, você tem que aprender a conviver com isso. Todo mundo tem alguma coisa, Claro. não se importe com isso. Eu lembro, novamente, citando Lima Barreto, dá pra ver que eu sou um pouco fã, né? Assim, mas novamente citando o Triste Fim, onde o próprio Lima fala isso, né? Quem define o normal? Quem define o que é ser normal? E ele está falando isso dentro de uma instituição manicomial na época, que era um depósito de prisão de pessoas. E ele era alcoólatra, né? Enfim... E ele vai fazer esse questionamento literal, mas é um questionamento que a gente deve fazer para nossa vida, né? Pra sempre. Poxa, o que é normal? E outra coisa. Porque assim, o problema não é isso, é a sociedade que bota. Quer normatizar. Quer botar um estereótipo assim de que tem que ser aquilo. Se não for aquilo, não tá legal. Ele tem que entrar no padrão. E cada um tem seu padrão. Uns são Linux, né? Vamos falar no computador. Um é Linux e Windows, né? Faz a mesma coisa, são só programas diferentes. Exatamente. E tem agora eu lembrei. O conto maravilhoso do Machado Alienista. Sim, do Dr. sim. Bacamarte, que ele acaba encarcerando todo mundo. Depois ele vai pensar, peraí, será que sou eu que sou louco? Tá todo mundo... Aquele conto é maravilhoso. Dei o spoiler, né? Enfim, não era. Mas você tinha falado pra mim, Lívia, que no próprio Rio Memória vocês tiveram uma experiência bacana com o PCD, né? Tem razão, exatamente. A gente teve um estagiário, João,
que trabalhou com a gente 3 meses escrevendo textos. Foi super bacana. Ele cursa História, ele está no último período agora de História na PUC. E ele foi nosso estagiário, deu super funcionou. Ele fazia as pesquisas, a gente combinava o tema, a gente tentava sempre dar um tema que ele se... Familiarizasse. Que ele... Hiperfoco, Nem- às nem- vezes é hiperfoco. Não, ele nem... Assim, que ele gostasse, na verdade, né? Também um estágio, a gente acha Identificasse. que tem uma coisa que tem que ser legal para a pessoa, né? Independente de ser autista, não autista, Exatamente. enfim. A pessoa tem que ter prazer naquilo, né? A gente tem estagiários também de ensino médio. A gente teve já 8 estagiários da Adolfo Bloch. Caramba, que bacana. Bem bacana, assim, as meninas... Teve meninas e meninos maravilhosos, assim, que... Então, assim, a gente acha que tem que dar uma oportunidade que seja boa, bacana, gostosa, para a pessoa se encantar com aquilo, né? Então, a mesma coisa com o João. Então, a gente escolhia junto os temas, assim, ele dava sugestões, e aí a gente chegava num tema, e ele pesquisava, entregava o texto, a Gabi e o Davi revisavam, como qualquer outro pesquisador. Então, foi uma experiência ótima, muito, muito bacana, funcionou muito direitinho. Poxa, uma coisa que a gente também tem que trazer... Uma coisa que eu posso dizer, você tem que ser radialista, porque você gosta de futebol. Entendeu? Tem que ser o que ele quiser, deixa o menino. Futebol. Deixa o menino, não deixa o menino. vem- Futebol é o dia inteiro, ele ama futebol. Se falar de futebol com ele, qualquer assunto de futebol é com ele mesmo. Eu acho né? importante a gente trazer esse tema à voga, ainda mais, né, no mês de conscientização do autismo, sobretudo porque a gente vive hoje em dia uma realidade muito dura que, inclusive, afeta, né, em termos de plano de saúde, a cobertura para serviços de Sim. atendimento a pessoas com necessidades especiais, a PCDs. Acho que nós, em 2021, né, que teve aquela decisão por decreto, né, que os planos de saúde só iam cobrir o que estavam no rol, né, que não era taxativo, era exemplificativo, né? Lembro. E aquilo ali foi um problema, né, para os pais de PC. Então a gente hoje em dia precisa muito falar, assim, não porque é algo que me afeta diretamente, porque eu atravesso, mas porque a gente está falando de um quantitativo que no Brasil representa mais de 18 milhões de pessoas. Muita Então a gente gente. precisa pensar, de fato, numa sociedade que garanta a plena cidadania, já que cidadania é algo que está tão, né, em voga, né, no sentido da gente ampliar a cidadania, questões de direitos, que esses direitos passem obrigatoriamente pelas pessoas, né, deficientes e que a gente possa ter uma sociedade cada vez mais, né, com isonomia, com inclusão de fato, real, né, não só do ponto de vista retórico, porque às vezes todo mundo... E até a notícia, eu recebi notícia essa semana, que a notícia chegou para mim assim, você viu, Valesca? Foi o que que eu não tinha visto. Você viu, Valesca, na semana do autismo, né? Você viu, Valesca, um autista matou 2 pessoas aqui na ilha. Tá brincando? Não, que você falou assim, Foi, tipo assim. foi como se o autista eles fossem por isso, assassinos, entendeu? Eles mataram. Eu falei, gente, em primeiro Que lugar, loucura. tem que saber se o garoto é ou não é, o que estava acontecendo, o que aconteceu, se estava medicado, se não estava, como é que era o grau, Tem uma história toda por trás, não foi Claro. o garoto que era autista que matou. Imagina. Não precisava Não, as pessoas são muito... a matéria Estigmatizar. estigmatizar que era. Eu falei, gente, Não. porque senão E você começa a ter medo. E a gente ainda tem isso é dificuldade muito para fechar diagnóstico. A gente É. não tem serviço público. O SUS, infelizmente, ainda tem muitas limitações para que a gente possa ter acesso, né, não só a tratamentos, terapia ocupacional, psicóloga, né, psicomotricidade, fonoaudiologia. Porque é muito A gente- caro. E fora que essa indústria é muito cara, né? Uma indústria que todo mundo cobra o preço lá em cima, porque sabe que você precisa. porque pai e mãe, né, por filho, a gente sabe faz que todos os precisa, sacrifícios. Né? Entendeu? Eu acho que isso também é uma questão a se falar. Agora, eu quero saber uma coisa. Quando é que vai ter um encontro entre um texto da Lívia e o autor Pedro, né? Porque daqui a pouco tá tudo caminhando para isso aí, olha aí. Né? Olha aí. E o tempo, Fazer- e o tempo? o tempo, pode ser, Rafael. Mas Não eu vou é não? apresentar o João pra Pedro. Né? Então, Fala, botar... João, olha, ó, ele queria ser dublador. Vai botar ele lá no tablado? Eu já saí aqui da Ilha do Governador todo dia pra tablado. Lagoa lá. Vai ser uma beleza, vai ser uma maravilha pra você. Aí já tá uma coisa que eu acho que é importante, que eu fico olhando, assim, a sociedade, a gente hoje, essa vida doida, né, de todo mundo olhando a tela e, assim, acho que tem
que é muito importante a gente poder se colocar no lugar do outro. E que sim. talvez a gente que tem um filho com alguma questão, né? Você Consegue. consegue, porque é seu filho, Sim. né? Mas a gente é privilegiado nesse sentido, né? Conseguiu De olhar pro que outro. a gente foi tocado. Mas, assim, tem um pouco essa incapacidade de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, o Pedro, né, pela síndrome de Down, ele fala super bem, você entende tudo que ele fala, mas ele tem uma dificuldade de fala, claro, claramente. Mas, assim, e aí o ritmo que você tem que escutá-lo assim, tem gente que não tem paciência, que completa a frase dele. Então, assim, é um lugar, assim, uma coisa, um exercício que as pessoas precisam fazer Tem que aprender, porque a gente aprende, né? e se eu fosse, né? E se eu tivesse nesse lugar, eu não queria ser escutada? Eu não queria ser respeitada? Exatamente. Tem que e- se colocar no lugar. Exatamente. Então, acho que é isso uma coisa, assim, que a gente podia, né? Não, e todo para a mundo- vida, essa questão da empatia, né, da solidariedade, de fato, né, é algo que eu acho que a gente está carente. A gente vive. Muito. Não estou aqui querendo fazer nenhum alarmismo de maneira Não. nenhuma, mas eu acho que é uma sociedade muito egocentrada em determinados Exatamente. momentos, né? Eu. A gente. O nós está faltando. Não, para tudo, para as relações de trabalho, para as relações educacionais, muitas vezes. Então, eu acho que. falo até pro meu sobrinho, fala, ele tem que estar. O pessoal fala assim, ele tem que estagiar. Eu falei, gente, olha, com muita calma. Porque tem que escolher o local que vai. Porque não é qualquer local que você faça a pessoa se sentir tão mal assim. Porque tem gente que não sabe lidar mesmo. Assim, eu acho que a gente também, né, não adianta você... O seu filho tem que ser querido ali naquele lugar, não adianta, Sim, como você claro. falou, botar o seu filho para estagiar num lugar que ele não vai ser acolhido. A última coisa que você quer é que seu filho não seja Exatamente, acolhido, né? Então, assim... É o nosso maior medo. Se ele já não fosse, já sentiria medo, você exatamente. imagina sendo. Gente, olha só, eu vou falar uma coisa bem chata pra gente, tá? Nosso papo tá chegando no final. A gente queria ficar conversando a tarde inteira, né? Ainda mais um papo bom desse. Mas eu prometi pra Lívia que ia deixar ela voltar, porque Eu vou voltar, eu sempre né? falo isso, até porque pra vir na Ilha do Governador tem que atravessar o Rio de Janeiro inteiro, olha aí. Só quem mora aqui que não atravessa. Até eu, quando do Engenho Novo, venho pra cá, rodo o Rio. Mas eu não queria terminar sem mostrar a rede. Consegue colocar o Instagram do Rio Memórias aí pra gente? Porque, gente, eu sou suspeito pra falar, me sinto parte integrante desse processo Você como é um parte todo. mesmo. Mas, cara, a gente tem um acervo muito bacana e é uma coisa importante, um acervo dinâmico, em constante construção, né? É muito bacana como a Lívia e como a equipe do Rio Memórias trabalha de forma muito criteriosa e competente para selecionar novos textos, novas imagens, né? Como ela vai abordar ou não. Então, você que ainda não segue o Rio Memórias, você que ainda não... agora, Você que ainda gente. não, né, teve o prazer de entrar, aí tá uma das redes do Rio Memórias, né? Entre no site, evidentemente, porque o site está lá fresquinho, com tudo novo, página nova, mas também acompanhe pelo Instagram, já tá aí em casa, ó, já segue Rio Memórias e vai acompanhando todas as novidades, as novas exposições que vão estar rolando ainda aí. Não deixe de prestigiar a exposição lá na Marechal Floriano, no Museu da Light, lá no Centro Cultural Light. Centro Cultural. Importante ir ali, porque ali era, ó... Dia 30 de abril, agora esse mês, são 160 anos de história ferroviária no Brasil, né? Foi exatamente no dia 30 de abril de 1854 que começou o projeto da primeira ferrovia do Brasil, do Rio de Janeiro em especial, né? Ali subindo Raiz da Serra. Então já pode ir lá, porque ali era uma área de manutenção de equipamentos ferroviários ali, quando a Light depois vai usar aqueles galpões exatamente. para se instalar. Então vale muito a pena Cada foto conhecer. Eu tô vendo aqui, ó. Vai descendo pra mim aí rapidinho, Li, pra gente dar uma passada, né, nos temas que vão saindo. Vira e mexe, repercute as novas postagens, as questões das exposições. Aqui a gente tá nesse Dá uma aqui, paradinha aí, dá uma a paradinha, gente dá uma paradinha. É bem legal, um vídeo. Agora a gente Isso. tá fazendo, tipo, uma análise das imagens, né? Assim, ver os detalhes. Iconografias porque, às vezes, históricas. Às vezes você olha a imagem e não se detém sobre ela. E é uma riqueza histórica que traz essa imagem da Nossa Senhora do Parto. Depois recomendo. Esse é o incêndio ali no Arco do Teles, 1790, onde era o arquivo da Esse é da ali na Câmara. Nossa Senhora do Parto. Ah, é não. Tá, não, não tá, é esse tá. não, é outro ali. Nossa Senhora do Parto é na rua... Nossa, agora me deu um branco. Daqui a pouco eu Não, vou lembrar. então, não vai nem lembrar não, porque você tem que deixar as pessoas entrarem e assistirem. Você entra lá, assiste, compartilha,
E aí tenho certeza que você vai gostar. E, ó, pra galera que tá estudando aí, terminando o ensino médio, legal. pô, material fundamental para estudar, pra gente pegar aí vestibular. E uma coisa legal que o Memórias faz, não só, né, trabalhar temas recorrentes, mas também pegar algumas efemérides significativas e resgatar. Daqui a pouco eles vão falar aí, ó, dos 170 anos da Guerra do Paraguai, vão falar aí, ó, muito tema bacana pra gente falar esse ano. Suicídio de Vargas em agosto também, ó. 70 anos do suicídio de Vargas, passar pra gente. 24 de agosto de 1854. Ele é uma enciclopédia, esse homem, é uma loucura. Ai, Esse homem é uma enciclopédia. vamos. Chega no podcast, pode falar o que você quiser, só senta aí. Ele é uma enciclopédia ambulante. Obrigado, Lipe. Cara, Lívia, pra terminar, eu queria que você falasse o que você quiser, desse teu oi. Te agradecer demais por você estar aqui hoje mesmo, sério. Foi muito bom trocar com você. E, poxa, acho que a gente precisa fazer mais coisas juntos. Quando tiver galeria pra sair, quando tiver, espero que tenham mais ainda. São 22, mas espero que tenham. Vão ter mais, vão ter vários. Agora. Tiver curso, o que você precisar da nossa parceria pra divulgar, vai ser um prazer. E o estúdio da Valesca e da Elaine tá aqui à disposição. Eu boto pilha pra quem quiser gravar. Sim, claro. Não, só queria agradecer aos dois. Papo ótimo, vocês dois são maravilhosos. E falei muito, eu acho. Nada. Poxa. Foi de azer muito assunto, mas é um prazer, Rafael, estar com você. Né, a gente teve lá, nosso relacionamento para construir a galeria foi muito bacana. Né, o Rio Suburbano e muito rico. E você trouxe muita gente legal também junto com você. E acho que vocês fazem um trabalho fantástico de trazer também essas histórias pouco conhecidas e parabéns pra vocês. Tá vendo? Parabéns Aí, galera, viu? Olha aí, pô, fiquei agora até feliz, cara. Pô, brigadão. Vamos terminar aqui brindando. Sem nada no copo das meninas, a gente vai brindar mesmo assim, não tem essa não. Galera, olha só. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!